noite para você que tá ligadinho no Vozes do Cerrado, esse último episódio do mês de setembro, e a gente vem com algumas coisas boas. Vamos começar com o nosso giro de notícias e já eu te apresento a nossa convidada de hoje. Gente, o The Music Beat anuncia o grupo Menos é Mais como primeira atração da edição de Uberlândia, hein, galera? Ainda não tem um lugar definitivo, mas já tem um burburinho acontecendo na cidade. Estamos de olho para saber a programação, hein? Cris, tô esperando, viu? E a CEMIG começou uma campanha para retirada de lixos das fiações, principalmente de pipas. Por quê? Porque começa agora o período chuvoso. Então a gente tem que se atentar para a criançada que solta pipa aqui na cidade. Toma cuidado, porque isso causa problemas e a CEMIG tá de olho. E agora vamos com notícias do governo de Minas. O DR está investindo 700 milhões em serviços de infraestrutura rodoviárias nas rodovias do Triângulo Mineiro de Minas Gerais. Então, se a gente encontrar alguma aí com pare, siga, é o governo de Minas fazendo alguma coisa. Vale o destaque, viu, Zema? Vale o destaque. E falando em empreendedorismo e inovação aqui em Uberlândia, o Uberlândia Summit e o Minas Educa Tech 2025 vai acontecer agora em outubro. E temos convidados especiais nesses dois eventos, hein? Leandro Carnal e Felipe Tito. Então vamos ficar de olho na programação. A gente vai trazer essa programação na próxima semana para que todo mundo possa acompanhar. E agora, falando em empreendedorismo, em redes de contato, eu quero apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, que é a Priscila. Priscila, muito obrigada por estar aqui no Vozes do Cerrado com a gente, para contar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre network. E eu quero aproveitar e já te fazer a primeira pergunta assim de cara. Quem é a Priscila? Boa pergunta, hein, Bia? Eu que agradeço, uma honra estar aqui. A todos vocês que estão ligadinhos aqui no Vozes do Cerrado para compartilhar desse bate-papo. Quanta notícia boa, só no giro, imagino que vem depois. Pois né? é. Então, a Priscila pela Priscila. Quando você falou, fiquei pensando, profunda pergunta, né? Então, sempre tem uma historinha, né? A Priscila veio da pedagogia, então eu sempre atuei na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, e aí foi a formação em pedagogia com essa visão de homem, mundo e sociedade que me permitiu, né, estar aqui. Então, essa habilidade de gestar pessoas, de poder transformar conhecimento em ação, é algo que faz parte aí da minha trajetória profissional. São mais de 5 mil pessoas já nessa trajetória, né? Entre treinamentos, workshops e tudo que está relacionado a desenvolver pessoas. Lembrando sempre, né, Bia, desse olhar integrado. Então, a nossa questão emocional com o nosso desenvolvimento cognitivo, que é a base para que a gente possa não só alcançar as nossas metas ou realizar os nossos projetos, mas sustentar. Eu acredito que esse seja o nosso maior desafio. Com certeza. Não só chegar, mas nos manter onde nós desejamos ou onde sonhamos estar. E agora eu quero saber o que é o BNI. Explica para quem está acompanhando Vozes o que é, como ele funciona e para que ele serve. Ótimo. Então, a Priscila, que veio dessa área de treinamento e desenvolvimento durante a pandemia, como grande parte da humanidade, também começou a refletir sobre o seu fazer, sobre o seu trabalho, qualidade de vida, e fui buscar uma transição profissional, né? E encontrei na consultoria de imagem uma forma de juntar todos esses saberes e então ajudar homens e mulheres a se posicionar de maneira estratégica, a já chegarem impactando nos ambientes e dizendo quem sou e o que eu vim fazer aqui. Mas durante a pandemia o máximo que a gente fazia era sair para ir até a calçada colocar o lixo, porque tudo parado. E aí, acompanhando a rede social de uma grande mentora, uma inspiradora, ela colocou um convite para participar de um café online com empresários, onde teriam ali alguns especialistas. E eu perguntei, já tem consultoria de imagem nessa equipe, né? E ela respondeu, tem você, tô te esperando.
E aí foi quando eu conheci pela primeira vez o BNI, que tinha já uma equipe em Uberlândia online, às 6h30 da manhã. Então, foi um evento, poder entrar numa sala cheia de empresários ali se conectando, a crise acontecendo, mas empresários olhando para suas empresas, para os potenciais, para as metas. E naqueles 90 minutos que eu estive dentro de uma sala de Zoom, eu falei, são esses empresários que vão me ajudar a me apresentar e ser conhecida como consultora de imagem. Então, eu iniciei, né, como especialista em consultoria de imagem dentro de uma equipe. O que é o BNI? Business Network International, a maior organização de networking profissional do mundo. Então, Bia, o que nos diferencia de vários outros eventos aí que tá na moda, né? Tava num evento de networking, fui em um jantar de networking, é que dentro do BNI nós temos a referência qualificada, ou seja, nós somos treinados e treinamos o tempo todo os empresários para entenderem sobre a minha empresa, sobre o meu negócio e como me aproximar de clientes que são estratégicos para a minha empresa. Então, não é só troca de cartões e não é só café. É uma metodologia que existe há 40 anos, que funciona e que apresenta resultados individuais e coletivos, semanais, mensais e anuais. Então, tudo é metrificado. Então, porque assim, há alguns anos atrás, durante minha trajetória de assessoria de comunicação para políticos, eu participei de alguns networks. Ok. Era uma mesa que servia um café e as pessoas conversavam, e ali, se a pessoa tivesse o dom de conquistar, de trazer aquele cliente, de prospectar, dava certo. Então, não é isso mais. Essa metodologia está ultrapassada. A BNI tem outra metodologia. Isso. Quando nós falamos da metodologia, Bia, eu, vocês aqui no Voz do Cerrado, se a gente fosse abrir uma enquete, quem aqui quer vender mais? Todo mundo. Todo mundo. E quando eu pergunto, mas quem aqui quer comprar mais? Porque todos nós saímos de casa todos os dias dispostos a vender mais, isso, mas não a comprar mais. E quando nós falamos de vendas, todos nós temos a experiência com, nossa, deixa eu dar um pulinho ali que fulano tá vindo e eu tenho certeza que ele vai querer me vender algo. Então, essas mesas, muitas vezes, estavam repletas de vendedores, e aí, claro que experts em vendas, dispostos a vender os seus produtos. Mas não necessariamente havia espaço nessas mesas para quem queria comprar o produto ou, Bia, hoje eu não tenho disponibilidade ou não é estratégico para o meu negócio o seu produto, mas eu conheço 5 pessoas que certamente vão se interessar. Então, a virada de chave de quando nós apresentamos o networking profissional eu não vou chegar vendendo para todo mundo. Eu vou me interessar em quem é a Bia, qual é o seu produto ou serviço, quem eu conheço que pode ser interessante, que pode ser estratégico para você. E quando eu faço isso, eu desperto o que em você? A curiosidade, o interesse. E o desejo de, espera aí, o que a Priscila faz? Quem é a Priscila, que foi a sua primeira pergunta, né? Então, o networking profissional vai muito além de vender algo para você. Eu quero te conhecer, eu quero te conectar à minha rede, porque aí eu desperto em você o desejo genuíno de também me ajudar, de também contribuir com a minha rede. Então, o Ivan Misner, o nosso fundador, ele tem uma frase que exemplifica muito o que você trouxe. Networking não é sobre ser caçador, eu chego e vendo. É sobre ser agricultor. Quem são essas pessoas que estão na mesa? Quais são as empresas de vocês? Quem eu conheço que pode se interessar pelos negócios de vocês? E aí nós vamos construir uma relação de confiança, onde você também vai se sentir seguro, confortável em me apresentar, em me indicar para a sua rede de negócios. Olha só, gostei, interessante isso. O BNI tem uma filosofia, né? Givers Again.
Exatamente. O Giver's Gain é exatamente isso. Primeiro eu quero ajudar, primeiro eu quero contribuir, porque eu sei que esse receber ele vai ser muito natural. E aí, como que a gente faz isso? Bia, a gente acorda, vai para uma reunião ou já sei fazer? Não é assim. Não. Se tem metodologia, tem aprendizagem contínua. E eu sempre digo que nessa primeira reunião minha pedagoga ficou muito feliz, né? Porque tinha começo, meio e fim, tinha avaliação, tinha método. Eu falei, é aqui mesmo. E dentro desse valor da aprendizagem contínua, nós temos um canal de podcast onde é o próprio fundador que traz pílulas de conhecimento, uma ampla literatura, cursos dentro da plataforma, né, que nós realizamos e entre as regionais e equipes. Então, ele tem um podcast que fala, tire o babador e use o avental, ou seja, sirva as pessoas. Legal, gostei disso. Então, o líder, o gestor, o empresário, né, o CEO da empresa, nós sabemos o quanto tem mudado esse comportamento humano, o quanto cada vez mais as pessoas têm ficado menos tempo em ambientes que não são significativos, que não despertam propósito, onde ela está ali, mas não vai construir nenhum legado. Né? E nesse meio empresarial corporativo, nós sabemos que são muitos leões por dia. Então, o que significa essa expressão de use o avental? Esteja disponível para servir as pessoas de diversas maneiras. Às vezes é uma informação, às vezes é te ouvir, às vezes é te conectar a um cliente que você está tentando há meses. Eu falo, Bia, só um minutinho, minha amiga pessoal tá aqui, vai lá no seu podcast, que dia que você tem data que eu vou acompanhá-la lá para ela gravar essa temática com você. Então, o Giver's Gain é exatamente isso, né? A gente sair da nossa bolha, sair da nossa individualidade e estar a serviço do outro, daquele grupo, daquelas pessoas, genuinamente com o objetivo de ajudá-las. Vocês conseguem criar um ambiente confiável. Sim. Você consegue dar um exemplo de algum para nós? Consigo, tem um que me marcou bastante, né? Porque, principalmente quando a gente está falando de saúde, eu acho que, de novo, durante a pandemia, tudo que a gente mais desejava era saúde, mas depois que a vida volta ao normal, a gente vai lá pro automático e esquece, e aí a meta é o Pix, que é claro, né, gente? Não tem como desconsiderar, mas como equilibrar? Então, uma empresária muito querida ali, né, no auge das suas atividades, teve um problema de saúde e ficou afastada das suas atividades, assim, hoje bem, amanhã não. E aí uma outra empresária dessa mesma equipe, uma advogada, entrou em contato com a família para saber, né, como que ela estava e o processo, e a irmã cuidando da empresa e tal. Ela falou, olha, vocês já acionaram, ela tem direito a ser afastada pelo INSS. Não tô com cabeça para isso. Deixa comigo então, se você me permitir, eu vou cuidar, né? E qual que é o investimento? Não, eu vou fazer isso por ela em agradecimento a tudo que ela já fez a mim também. Então, é muito mais do que negócios. O tangível a gente consegue mensurar. Qual é a sua meta de faturamento? Quantas reuniões você realizou? Quantas visitas? Quantas indicações você recebeu? Dessas 10 indicações, quantas se efetivaram em contrato fechado? Mas aí, Bia, tem o intangível. Tem as pessoas que você encontra que você fala, nossa, parece que a gente se conhece há anos. Ou parece que era esse ambiente que eu sempre procurei, porque as pessoas realmente estão ali para construírem relações, para se tornarem parceiras, amigas. Muitos desenvolvem projetos, né? Então, eu sempre tive um sonho de ter um podcast, eu tô na sua equipe, você tem um podcast, vamos fazer uma parceria. Então, nós temos aqui em Goiânia alguns empresários muito próximos que desenvolveram um software de gestão que facilitou muito o dia a dia das equipes, né? Porque tem toda uma vida administrativa ali que é realizada. Uma fotógrafa, uma empresa de marketing, uma consultora de imagem que desenvolveram um projeto, ambas atendem o mesmo cliente, então elas criaram uma empresa.
um grupo de advogados aqui da nossa cidade que também reuniu para desenvolver cursos online, para desenvolver bate-papo dentro de um podcast para trazer esse direito, né, sem juridiquês, sem tanta linguagem complicada, numa fala acessível para a humanidade. Hoje mesmo eu estava numa reunião, teve o depoimento de um empresário. No ano passado a esposa dele ficou gestante de gêmeos, essa gestação foi interrompida e tinha um empresário, dono de uma escola de inglês na equipe, com uma irmã médica que foi quem deu todo o suporte, não só, né, dentro da área da medicina, mas emocional para essa família. Então a gente poderia ficar aqui muitas horas compartilhando cases diferentes. Então quer dizer que não é só o business, não é só negócio. A rede é maior, é uma rede de apoio imensurável, pode-se dizer. Bia, só vai ter business se primeiro estiverem as pessoas. Então, sabe aquela história do CNPJ, mas antes quem é o CPF, né? Principalmente nesse mês aí, a gente falando de saúde mental. Nós sabemos hoje o quanto muitas vezes nós suportamos ambientes tóxicos, nós temos pessoas ali no nosso cotidiano, dentro da equipe, dentro da própria gestão. E o que tem empoderado os profissionais cada vez mais, né? O autoconhecimento, as escolhas e a autonomia para. Não, eu vou bancar isso daqui. Quando você vem desenvolver o seu projeto Vozes do Cerrado, você tem ali desafios, mas você fala, eu vou bancar, né? Então, nós estamos cada vez mais seletivos. Por que eu quero estar entre essas pessoas? O que esse ambiente contribui não só para minha empresa? Porque se eu, pessoa física, estou bem, se eu me sinto pertencente, se eu tenho trocas interessantes ali pessoais, se é um local onde eu sei que há espaço para minha família também, né? Então tem churrascos, tem almoços, tem momentos de descontração que esses empresários se reúnem, tudo isso fortalecendo essa relação de confiança que vai impactar positivamente nas metas, no planejamento estratégico da empresa. Isso é uma metodologia nova, tá? Eu sei que tem 40 anos, a gente já disse agora mesmo, mas ainda tá... Como que tá a aceitação? Porque a gente sabe que no business, alguma vez é só o business mesmo. Essa característica pessoal de inclusão, de apoio, não fazia parte, agora ela está fazendo. Como está a aceitação disso no mercado? Cada vez maior. Para você ter uma noção, hoje no Brasil nós somos mais de 18 mil empresários em todo o Brasil fazendo parte desse ecossistema que é o BNI. Até 2020, 2021, o BNI existia no mundo presencial. E aí, com a questão da pandemia, houve uma adequação, todas as equipes começaram a se reunir online. E quando terminou a pandemia, houve uma reflexão de, será que hoje o único formato é 100% presencial? Então, justamente para poder atender a regiões onde o deslocamento geográfico não é tão simples, né? Hoje existem equipes que são híbridas, então reúnem online e presencial, equipes 100% online e equipes 100% presenciais. Um outro valor do BNI, Bia, são tradições mais inovação. Então, quando nós estamos falando desses 40 anos, o que funcionou é mantido. A estrutura, como essas reuniões acontecem, como é que eu convido o empresário para conhecer essa rede, e tem aí a inovação, a própria inteligência artificial que chega e que mostra que também há aprendizados de outros caminhos a serem seguidos, né? Então é claro que tem aquele empresário que ele tá ali, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, aqui na minha empresa é assim que funciona, pronto. Você me indica um cliente, eu te pago 20% de comissão e não se fala mais nisso, e ele vai continuar nessa linha. Mas ao mesmo tempo nós estamos falando de mais de 18 mil empresários em várias regiões do Brasil, entendendo que se sozinho
eu já faço muito. Numa rede estruturada, eu posso fazer muito mais. Então, uma equipe hoje aí que vai comemorar agora em outubro 2 anos, celebrando mais de 6 milhões de reais sendo gerados ali entre as empresas, né? No momento desafiador, econômico e politicamente falando, como estamos atravessando nesse momento, você que nos acompanha, quantos empresários você ouve diariamente celebrando, compartilhando resultados? E um ponto muito importante, né, Bia? Essa rede se sustenta sem pagamento de comissionamento, ok? Então, se você hoje... Isso é uma coisa que eu vou te perguntar daqui a pouquinho. Ok, vamos guardar para daqui a pouquinho. Essa eu vou te perguntar daqui a pouquinho, porque agora você falou dessa questão de lucros de uma equipe, aí eu tenho uma pergunta aqui que eu fiz um dever de casa, né? Que é o seguinte: o BNI Triângulo, ele norteou quase 5 milhões de negócios no primeiro semestre de 2025 e mais de 10 milhões nos últimos 12 meses. O que você atribui esse montante, esse resultado expressivo nessa atual conjuntura que a gente está vivenciando? É toda essa inovação que o BNI traz? Exatamente, a construção de relacionamentos de confiança. Quando eu te conheço, quando eu entendo a estrutura, o objetivo do Voz do Cerrado, eu consigo trazer a minha rede aqui de olhos fechados, né? Então, a Margarete que proporcionou esse encontro, eu não perguntei, Margarete, quem é, de onde ela veio, há quanto tempo tem? Priscila, tá agendado, ok, eu vou, por quê? Porque eu confio nas conexões que ela proporciona, certo? Então, quando vem uma referência qualificada, não é um lead, tá? Então, você foi lá no Instagram, nas redes, fez um investimento, tá todo mundo recebendo uma mensagem do Voz do Cerrado, te manda uma pergunta, mas não vai além dessa pergunta, só fica na primeira. É um lead frio, é o mínimo. Agora, quando eu venho aqui, eu te conheço, eu sou treinada por você para falar, eu conheço a sua estrutura, a sua qualidade, a sua audiência. Eu falo para pelo menos 5 pessoas que eu conheço que, olha, você precisa ter a experiência de ir lá no podcast, falar com a Bia, se conectar com quem tá ali no Voz do Cerrado, porque pode ser um diferencial para sua marca. Aí a pessoa fala, tá, mas quem é, onde fica, como funciona, e eu vou trazendo essas informações. Até que eu faço uma pergunta estratégica. João, posso agendar um horário, um café para você conhecer a Bia e ela te apresentar melhor? Claro, Priscila. Aí eu criei uma conexão. Diferente de, você quer ir num podcast? Não, dá uma ligadinha aqui pra Bia. Quando você precisar, fala com ela. Quem é a Bia? Mais uma na fila do pão. Justamente, mais uma na multidão. Essa ligação é importante. Já aproveito. Muito obrigada, Margarete. Porque agora eu vou voltar naquela pergunta de não ter comissão. Eu, Bia, enquanto Voz do Cerrado, enquanto portal Uberlândia no Foco, eu quero entrar no BNI. Como que eu faço isso? Primeiro, você precisa ser convidada por uma empresária, então é claro que Margarete já vai te convidar, né? Hashtag fica a dica para você. Fica a dica, Marco! Vozes do Cerrado, você pode, né, também pelo Instagram, @BNI Triângulo, você vai colocar lá, gostaria de saber mais. Primeiro ponto, nós vamos te convidar para ter uma experiência junto aos empresários. Porque por mais que a gente fique aqui horas explicando, você vai imaginar como é. E quando você está ali com 30, 50 empresários, vendo os números, ouvindo esses depoimentos que eu estou contando deles mesmos, isso valida. Muito. Então, a experiência com o empresário, com uma equipe, ela é fundamental. E todos podem participar. Priscila, não tenho CNPJ, eu sou um MEI. Vá participar da experiência para você entender como funciona. Participei de uma experiência, vai ter um formulário ali na minha cadeira, onde eu vou ter oportunidade de preencher se eu quero saber mais, se eu quero esclarecer dúvidas, ou se eu achei fantástico, mas não é o meu momento. Não é o meu momento, você não vai receber nenhum contato. Nós não temos, Margarete, um canal de telemarketing que liga, que manda mensagem incansavelmente. O nosso contato é direto com aquele empresário que entende
que faz sentido para ele, que é o momento da empresa dele ampliar essa rede de contatos. A partir do momento que eu me torno um membro do BNI, eu tenho um contrato, uma anuidade, eu faço um investimento para que isso aconteça, eu tenho ali, no mínimo, 30 empresários que são a minha equipe de vendas, que são os empresários que eu vou encontrar semanalmente, vou praticar a metodologia para que eu possa indicá-los e eles me indicarem, ok? Então, me fala hoje um patrocinador que seria muito estratégico para você ter aqui no Vozes do Cerrado, que é o seu patrocinador sonho. Nossa, um patrocinador sonho pro Voz. Produção, me ajuda num patrocinador sonho para nós aqui. Que mudaria a visibilidade do seu podcast, que te ajudaria a levar mais informação a mais pessoas. Alguém ligado ao Cerrado Mineiro, a essa coisa que a gente faz questão de estar trazendo todos os episódios aqui, que é o Cerrado. Eu acho que aquela Foco Imobiliária. Foco Imobiliária. Foco Imobiliária, é ótimo. Uma verdade. Então, a Foco Imobiliária, ela é estratégica para você. Nós estamos na mesma equipe, ok? Então, nós somos ali parceiros. E na reunião de hoje, você pede como cliente sonho a imobiliária Focus. Eu não trabalho lá, mas eu lembro que a minha prima já trabalhou. Então, eu vou ligar para ela e vou perguntar como é que estão os projetos lá, quem que tá à frente. Maria Laura, será que você consegue me colocar em contato lá? Priscila, consigo, porque você tá precisando de alguma coisa? Eu não. Mas eu quero ajudar uma pessoa que é muito estratégico. E eu consigo chegar na diretoria e falo e peço essa abertura para te conectar, ok? Você vai lá e eles estão com uma verba disponível, eles fecham um patrocínio com você, mudou a sua vida naquele momento, seu projeto, você está felicíssima, você não me paga um centavo. Você não me deve nada em dinheiro. Eu desperto em você a vontade de, nossa, Priscila, a Priscila acelerou 6 meses. Tinha meses que eu estava tentando 3 reuniões com a Priscila, ou 2 meses ali com a Priscila, e eu cheguei nesse cliente sonho. Eu aumento em você a vontade de retribuir. Como que você vai retribuir? Também me conectando ao meu cliente sonho. Com outra pessoa. Com outra pessoa. Ou talvez você não consiga me conectar ao meu cliente sonho como foi a imobiliária para você. Mas um outro empresário consegue. E vai ficando equilibrado. Entende? Porque talvez não venha de você, mas vem de outra pessoa. Vem de outra. E vem de outro, e outro também te ajuda, e você consegue indicar outro empresário, isso vai multiplicando. E aí, é imensurável. Não, é muito. Eu tô, assim, encantada com essa metodologia, porque não mexe no dinheiro. Porque várias vezes essas reuniões de network, como eu falei no início, era aquela coisa, eu tô ali para te vender e eu já sentei em mesas onde só tinha vendedores. Então não se gerava nenhum negócio ali. E essa rede é muito legal. É uma coisa diferente que faz muito sentido. Sim, porque tem uma mudança de mentalidade, né? Hoje, quantas pessoas estão aí nas mentorias, nos cursos digitais para falar de mindset? E o que o BNI proporciona é um encontro semanal, todos os dias, toda terça, 6h30 às 8h30, eu encontro com aqueles empresários. E aí eu tenho uma oportunidade de virada de chave, porque eu estou sendo treinada ali por empresários de diversas áreas, né? Então, quando eu citei o meu exemplo, quando eu entrei como membro, eu estava com a cadeira de imagem estratégica. Aí imagina o cenário, todo mundo só queria saúde, só queria estar vivo, e a pessoa lá falando de autoestima. Da sua mãe, na melhor paleta de cores. Desafiador. Né? E aí eu tinha lá profissionais da área do marketing, da área da contabilidade, da área da construção. Como despertar gatilhos nesses empresários, não para eles me indicarem a mãe ou a esposa, mas para eles entenderem quem da rede deles eram boas conexões para o meu negócio. Né? Então a estratégia o tempo todo, Bia, você olhar
rever o seu negócio, redesenhar a sua estratégia. Sabe aquela coisa linda que a gente vê lá no curso de administração do plano de negócio, que a gente senta, estrutura, mas que na prática acontece como? Totalmente fora do que foi planejado. A gente tá trocando o pneu com o carro em movimento o tempo todo. Então, vai ser muito natural você ouvir cases de sucesso de muitos empresários que, assim, foi dentro de uma equipe do BNI que eu estruturei a minha empresa. Quando eu entrei, eu era MEI, aí eu procurei o contador, eu abri o meu CNPJ. Aí, passados 6 meses, eu contratei uma consultoria que me ajudou a delegar muito mais do que executar, porque esse é um outro desafio. Muito. Ou eu estou no operacional, ou eu estou no estratégico. Quando é o momento de delegar o operacional e vir para o estratégico. E aí é escolher em que mesa eu quero sentar. Porque se eu estou o tempo todo ali, dentro do operacional, vendendo o almoço para comprar a janta, o ambiente em que eu estou é esse, não tem nada de errado, mas concorda que vai ficar muito difícil de dar o passo para o próximo nível? Agora, se eu tô num ambiente com 30 empresários, onde 25 já tá nesse outro nível, eu tô vendo o dia a dia dele que é possível, isso me encoraja mais. Com toda certeza. Me dá ferramentas e me encoraja. É o exemplo, né? Se a Maria conseguiu, eu também posso conseguir. Então, tem um valor oculto, né, que a gente fala muito dentro do BNI, que é o valor da gratidão. O quanto muitas vezes as pessoas despertam em nós desejos, insights, possibilidades que nem a gente imaginava e que é fruto desse relacionamento. Então, realmente, isso é uma rede estruturada. Isso é uma rede que funciona, onde as pessoas, sim, elas entram pelo seu negócio, pelo business, mas elas têm ali uma oportunidade de se olharem, de se reconhecerem, de pertencerem a um grupo de pessoas que estão fazendo além do business ou antes do business, né? E você falou uma palavra que eu tenho sentido que pós-pandemia a gente tem buscado muito essa questão do pertencimento, né? Porque foram alguns anos ali sozinhos, cada um dentro da sua casa, da sua empresa, sobrevivendo da maneira que dava. E hoje a gente busca muito essa coisa do pertencer. E o pertencer traz muita coisa boa pra gente. Então, é isso que eu entendi. Exatamente. O Bert Hellinger, né, que é aí o grande pai da constelação sistêmica, ele tem uma frase que eu gosto muito, Bia, que é: no meu lugar eu sinto paz. Então, eu enquanto empresário, eu enquanto empreendedor, eu dono da minha empresa, muitas vezes eu tô em conflito com esse lugar. Porque às vezes eu vim de uma família que sempre trabalhou muito, que sempre teve muita dificuldade. E num determinado momento, mesmo a empresa funcionando, mesmo eu tendo ali as planilhas, os números, os resultados, parece que eu não acredito que aquilo está acontecendo, né? Ou que eu não seja merecedor. Então, o pertencimento, ele também passa por esse lugar que às vezes a gente vai dar passos diferentes da nossa origem pra gente até honrar tudo aquilo que a gente teve, né? E como que é esse pertencimento dentro de uma equipe? Eu tenho pessoas que estão passos adiante de mim, então que vão me inspirar, porque nós estamos falando de uma organização que está presente em 77 países. Então, se eu vou a São Paulo, se eu vou hoje para Rondônia, se eu tô indo para o Canadá e lá tem uma equipe BNI, enquanto membro eu tenho portas abertas para visitar essas equipes. Olha só, então quer dizer que tem todo esse intercâmbio também. Tem todo esse intercâmbio. Para você que hoje o seu negócio não tem limitação geográfica, né? Então eu tô aqui em Uberlândia, mas eu atendo um mundo. Você tem um aplicativo que na palma da sua mão você busca por empresários, por especialistas em qualquer lugar do mundo onde tenha BNI e você agenda ali uma reunião online. Olha, muito interessante. Ok? Gostei então, disso. Eu pertenço de uma equipe local, onde as pessoas estão na mesma cidade que eu, onde os hábitos, a cultura é muito parecida, porque para pertencer eu preciso me identificar. Mas eu tenho pessoas que são diferentes de áreas, de tamanho de empresa. Então, eu tenho numa equipe o João, que ele é vidraceiro e que ele atende classe B e C.
E eu tenho a Maria Fernanda, que tem uma grande empresa que só atende público C&D, que é uma distribuidora. Ok? Eu tenho uma arquiteta que é residencial e eu tenho uma arquiteto que é comercial e industrial. Tudo isso dentro da mesma equipe. Então, olha a grandeza... A gama é imensa. Imensa. Não só de área, mas de mentalidade, de vivência. E eu posso pertencer a essa equipe, independente da realidade da minha empresa. Porque a grande pergunta, um dos fatores determinantes para você poder fazer parte ou não, Bia, é: você tem estrutura para crescer? É estratégico para você hoje atender mais clientes, mas você tem agenda para isso? Porque, de repente, eu sou uma psicóloga que atendo das 8 às 18 e eu não tenho espaço nem para respirar mais. Se você falar, Priscila, eu tenho mais... Obrigada, não consigo. Não adianta eu entrar no BNI, eu vou queimar o meu filme e vou comprometer a equipe. Então, há critérios. Além de ser convidada por um empresário, depois que você tá lá dentro, que você fala, eu quero, aí nós vamos ter uma outra etapa, que é uma entrevista, para entender se você tá no momento, se você consegue contribuir com aquela equipe. Aprovado nessa entrevista, os seus dados, pessoa física e pessoa jurídica, vão ser analisados por um setor da equipe, que nós chamamos de comitê de afiliação, onde eles vão validar, ok, a Bia hoje é uma excelente profissional para fazer parte da nossa equipe. Ou eles vão reprovar, não, a Priscila tem vários processos no Reclame Aqui, a imagem profissional dela está comprometida e hoje não é estratégico para nossa equipe tê-la como membro. Porque lembra da relação de confiança? É importante. Se eu não confio em você, eu não vou trazer a minha rede. Então agora você me plantou uma dúvida. Por exemplo, eu tive essa devolutiva que eu não fui selecionada por essa equipe. Eu posso voltar, melhorar a minha imagem, retirar meus processos do Reclame Aqui e voltar de novo a tentar fazer parte do BNI? Sim, Bia, porque isso é hoje. Ou foi daqui 6 meses, né? Então, a rede, ela não tem uma questão de nunca mais você não poderá. Diferente daquele empresário que entra, que tem um histórico que denigre a imagem dele e a imagem do BNI, aí realmente, né, ele não vai ficar impossibilitado. Mas o fato de participar hoje acontece muito. Vou te dar um exemplo. Eu tive um empresário que visitou uma equipe 6 meses atrás. Fizemos ali o processo, Priscila, entendi, tá claro para mim que eu preciso estruturar, eu quero, mas realmente não é o meu momento, porque aí a maneira como a gente vai conversando, o próprio empresário entende. 6 meses depois ele procurou, né, naquela equipe não tinha mais a especialidade, mas tinha uma equipe sendo lançada e ele teve oportunidade. Não tinha um histórico, não era o momento mais estratégico para a empresa dele. Então, tem, né, uma série de critérios que são acompanhados e que no futuro próximo é possível, sim, ter uma outra oportunidade. Muito interessante. Falando nas equipes, temos aqui em Uberlândia, em Araguari, minha cidade natal. Ai, querida. Minha paixão, Araguari. Sim. Já temos o BNI consolidado. Agora vocês estão indo para Tupaciguara e Tuiutaba. Isso, nós somos hoje divididos por regionais, né? Então, a nossa regional Triângulo Norte, Uberlândia, Araguari, Tuiutaba, Tupaciguara, Prata, Monte Alegre. Falando das cidades maiores, né? Então, hoje em Uberlândia nós temos 3 equipes ativas, estão sendo trabalhadas mais 2 equipes aqui, uma equipe em Araguari, e aí, alguns anos atrás, eles tiveram excelentes resultados, chegaram a ser reconhecida como a 5ª maior equipe no Brasil. Olha só! Veja só! Fico orgulhosa de Araguari. Tá vendo? Palmas, né? E aí, nós estamos, então, Bia, nesse momento de expandir a regional, o que é riquíssimo para os empresários que já estão, porque quanto mais visibilidade a marca tem dentro da regional, mais potenciais negócios para os empresários que estão. E uma notícia excelente para você que ainda não conhece ou ainda não faz parte e pode ter essa oportunidade, porque nós só temos um especialista por equipe. Então, se a Bia entra hoje em uma equipe com o podcast Vozes do Cerrado, nós não teremos nenhum outro profissional dessa especialidade.
Hoje, na equipe da Margarete, só tem ela como assessora de imprensa. Só tem a Fernanda como arquiteta residencial. Então, não há uma competição entre os empresários, que é outro ponto diferente daquela mesa, onde às vezes eu e você... estávamos ali oferecendo o mesmo produto. Éramos recrutamento e seleção, aí tinha mais 5 pessoas, eu tentava puxar 3 para mim, você 2 para você, virava um cabo de guerra. Dentro das equipes é um ambiente saudável, onde todo mundo tem oportunidade, mas só teremos um especialista por equipe. Por área. Então, dentro da minha equipe, quando fala de recrutamento e seleção, eu tenho ali a referência de quem é a expert na minha equipe. Ok? Muito interessante. Olha, gente, eu tô encantada com todas essas informações e essa conversa que vai desdobrar, viu? Vai desdobrar e muito. Eu preciso saber de uma outra coisa. Qual que é o papel dos treinamentos constantes? Você falou várias vezes de treinamentos. Como que isso funciona dentro desse ecossistema? Tá. Por exemplo, eu tô entrando, fui aceita, vou fazer parte. Então, o que é que eu vou ter de treinamento? São muitas informações, né? Porque é uma habilidade que a gente vai desenvolver, e ser um networker profissional é ter acesso à informação o tempo todo. Então, eu passo pelo primeiro programa, que se chama Programa de Sucesso do Membro. Então, eu tenho uma visão 360 do que do como fazer, do passo a passo. Certo. Depois, Bia, eu sou acompanhado por uma mentoria individual dentro da metodologia por 8 semanas. Que é um empresário, que é membro há mais tempo, que já entendeu, ele vai me ajudando ali no caminho das pedras, né? E aí, como o tempo todo nós estamos nos tornando, e aí a liderança é também essa habilidade, seja dentro da minha empresa ou dentro da minha equipe, nós temos uma infinidade de conteúdo, seja através de tô me deslocando, eu ouço um podcast, seja através da leitura de um livro, seja através de um treinamento presencial que reúne a regional, então eu tenho oportunidade de me conectar com os 40 empresários da minha equipe, mas também com os outros 110 empresários que pertencem a essa regional Triângulo Norte. Ou eu entro numa sala de Zoom e me deparo ali com empresários do Brasil inteiro e da América Latina, participando de uma rodada que a gente chama de Speed Networking, onde a gente tem a oportunidade de se conectar com várias pessoas e agendar uma reunião individual em seguida. Então, a aprendizagem contínua, ela está o tempo todo nos embasando para nos desenvolver cada vez mais dentro dessa habilidade de fazer networking, dando cada vez mais visibilidade para nossa empresa, para nossa área de atuação. Nossa, eu estou ficando apaixonada por esse sistema do BNI. Eu vou te falar, apaixonada. Tudo isso é só 10% do que você vivencia quando você está dentro de uma reunião, quando você entende, né, ali, quando você sente mesmo todas essas possibilidades. Uma das coisas, Priscila, vou refazer, Rafa, peraí. Uma das coisas, Priscila, que você me falou que mexeu muito comigo é essa coisa de não só ser dinheiro, business. E no material que eu recebi para poder a gente bater esse papo aqui, eu vi que tem várias questões sobre acolhimento, sobre o empresário estar bem para poder oferecer. Como que o BNI faz isso para esse empresário que entra? Diversas maneiras. No sábado recente, dia 13, nós tivemos o treinamento das lideranças, porque a cada 6 meses trocam as lideranças das equipes, que são geridas pelos próprios membros, tá? Então, eu convidei 2 especialistas, 2 psicólogas de 2 equipes diferentes, para que elas pudessem ter ali 15 minutos com os empresários falando sobre saúde mental, sobre o Setembro Amarelo. Então, foi um momento onde as pessoas se emocionaram muito, né? Puderam olhar para suas fragilidades, porque uma coisa é a gente ler uma matéria no jornal, outra coisa é a gente ouvir alguém contando uma história, e outra coisa é a gente entender que às vezes a pessoa que está tendo um pensamento suicida, a pessoa que está vivendo o caos sou eu, ou é você, ou é quem está sentado ao nosso lado.
Então, o nosso compromisso, Bia, com esse ser humano é em todos os momentos. É desde o simples fato do empresário não participar aquele dia na reunião, 3, 4 pessoas da equipe ligam, mandam uma mensagem: Bia, tá tudo bem? Sentimos a sua falta, posso te ajudar em algo? É quando alguém está passando por um problema real e compartilha isso e o grupo se mobiliza para poder ajudar, né? Ou em ações, seja uma caminhada, seja uma reunião, seja um workshop, que também vai promover esse olhar primeiro para o individual, para que a gente possa reverberar isso no coletivo. Eu acho muito importante, Priscila, essa visão que você está me mostrando que o BNI oferece, porque vou falar dos meus 26 anos de profissão, dos quais 23 anos são no jornalismo, os outros 3 não. Eu sempre fui um número. Uhum. Ou eu dava lucro ou eu não dava lucro. Eu atendi. E agora vim com essa visão de que, peraí, é uma pessoa que pode estar bem, pode não estar bem, e que esse estar ou não estar reverbera na empresa. Isso é muito bonito. E a gente precisa disso de verdade. Não somos máquinas, né? Exatamente. Somos pessoas e não podemos esquecer disso, né? Quando eu olho para você, eu preciso ver você e eu também posso me ver em você, entendendo que assim como eu tenho as minhas fragilidades, os meus desafios, você também tem. Então, um ponto que hoje é determinante no desafio do líder é entender onde as pessoas estão no seu melhor potencial, onde elas performam melhor, né? E dentro das equipes também, porque como vai ter esse olhar, o meu olhar para minha empresa, entendendo onde ela pode ser melhor, tem um olhar para mim também, né? Nossa, espera aí, eu acho que eu tô meio apagadinha, eu preciso de uma assessoria de imprensa nesse momento. Opa, peraí, parece que eu tô meio surtando aqui, querendo jogar pedra em avião. Será que é o momento de procurar uma ajuda primeiro para minha saúde mental? Né? Eu tô tendo muita rotatividade na minha equipe, deixa eu conversar com o especialista que é de recrutamento e seleção ou com o mentor de líderes, porque talvez eu preciso melhorar, eu posso melhorar a minha postura para que isso diminua. Ou tá tudo indo muito bem lá na empresa, mas eu dentro da equipe a metodologia ainda não tá clara para mim e eu não tô conseguindo ajudar tantos empresários ainda, isso tá me incomodando. A minha performance dentro da equipe. Também há pessoas ali, há funções que me ajudam a relembrar o porquê que eu entrei, qual era a minha meta, qual era a minha expectativa e qual é o caminho que eu preciso seguir. Então, quando a gente fala, Bia, de ser networking profissional, é porque você jamais vai ouvir um empresário dentro do BNI falar assim: eu acho que para mim não funcionou. Eu acho que eu não tô tendo lucro. Não tem acho. Porque a gente vai propor para ele: vamos abrir seu aplicativo, vamos olhar seu relatório. Para você ter noção, a gente consegue visualizar o resultado do mês, dos últimos 6 meses, dos últimos 12 meses, desde que eu entrei. Então, aqui em Uberlândia, o BNI completa agora em dezembro 5 anos. Né? Mas no Brasil ele está desde 2009, no mundo há 40. Então, anos. Se eu encontro um empresário que ele tem 10 anos de BNI, eu posso fazer essa pergunta para ele: Bia, nos últimos 10 anos, qual foi o seu resultado no BNI? Hoje eu ouvi uma arquiteta falando na reunião, hoje 50% do meu faturamento vem dessa rede de relacionamentos. Então, sabe, o acho, o talvez, o e se... Ele não fazem parte desse vocabulário. Os números não mentem jamais, né? Então, eu sei quanto eu investi, o quanto eu recebi, o quanto eu gerei. Então, eu vou acompanhando e fica muito claro quando isso está desequilibrado. É claro que se o seu ticket médio é diferente do meu, contador... A gente não troca de contador 2 vezes ao ano. Você tem um contador há 10 anos, dificilmente você vai trocá-lo. Mas uma cafeteria, uma loja de chocolates, uma loja de roupa fitness, às vezes você tem curiosidade, você vai em outros lugares. Tudo isso interfere. Então, o meu relatório e o seu, mesmo que a gente tenha entrado no mesmo dia e tenha o mesmo tempo de grupo,
vão ter números diferentes. Porque o meu ticket é diferente do seu, a minha estratégia é diferente da sua. Mas nós vamos ter clareza do que nós estamos contribuindo e do que nós estamos recebendo dentro dessa organização. Então, se você quer aquele Pix em dólar, entendeu? Se você, de repente, trabalha com cursos de inglês, se você é advogado e não tem limitação geográfica para atender, vou compartilhar um case aqui. Eu ia te pedir um case agora. Uma querida, né? De quando eu era membro. Ela pediu um dia, ela trabalha com imóveis, é uma excelente profissional, tem mais de 20 anos na área de imóveis, e ela pediu aquele seu amigo que mora no exterior. Porque ele tá lá produzindo e quer investir aqui no Brasil. E eu fiquei, quem mora no exterior? Não tenho amigos, né? Mas meu irmão tem. Meu irmão tem um amigo que é praticamente irmão, que tá morando fora. Ele tinha compartilhado comigo que ele já tinha investido em vários imóveis em Araxá. Liguei pro meu irmão e falei, me conta. Em Araxá ele tá investindo, mas em Uberlândia? Ele falou, irmã, não sei. Falei, tá, você me passa o contato dele? Eu conheço, não sou tão amiga quanto meu irmão, mas tenho um relacionamento, né? Aí mandei uma mensagem, e aí, como é que você tá? E os projetos, meu irmão compartilhou. Te fazer uma pergunta, né? Você tem investido em Uberlândia? Ah, Priscila, não, tal. Eu falei, olha, posso te mandar uma matéria? Ela tinha me mandado uma matéria que falava do crescimento, né? E nem tava isso tudo, não. Isso tem 3 anos. Imagina se fosse hoje. O cenário seria outro. Vou te mandar um link aqui de uma matéria para você dar uma olhada. E se você me permitir, depois eu posso te ligar? Claro, ele muito receptivo. Falei, olha, tem uma amiga da minha confiança, excelente profissional, mais de 20 anos de atuação. Ela tá com algumas propostas de investimento aqui em Uberlândia, para Airbnb. Eu sei que, né, meu irmão comentou comigo e eu lembrei de você. Você acha que é interessante trocar uma ideia com ela? Priscila, Uberlândia ainda não passou, não tá no meu radar, mas eu gostei muito dessa matéria. Pode, sem compromisso? Eu falei sim, sem compromisso, mas você vai ver que o custo-benefício vai ser muito interessante para você. Feita a conexão. Semanas depois, Priscila, que bênção foi aquela pessoa. Fechou o negócio, e aí ela viabilizou tudo, da questão da documentação, da procuração, mandou para Araxá, Meses depois, ela me liga, rindo de orelha a orelha. Priscila, você não vai acreditar. Eu falei, acredito, me conta. Lembra daquela referência? Sim, ele comprou um imóvel lá perto do praia, tá indo de vento em popa. Acabei de lançar um aqui na Granja Marileusa e ele fez a segunda aquisição. Fruto da conexão deles, porque depois que eu fiz essa ponte, eu não fiquei lá todo dia. E aí, como é que tá? Um imóvel ele já tá recebendo, o outro ele acabou de investir. Então, só para entender e para ilustrar que não tem limitação geográfica. Depende da estratégia do seu negócio, como você treina os empresários. E não era o meu amigo, era amigo do meu irmão. Mas como a gente se sensibiliza e faz esse movimento de fato. Então, às vezes a referência cai ali no nosso colo, sabe, grupo de prédio? Quem conhece tal profissional? Aí você vai lá e chama a pessoa no privado. Oi, tudo bem? Eu sou aqui do 404. Tem uma excelente profissional. E tem a referência que você vai construir. Então, não foi uma coisa que ela pediu hoje, na mesma semana concluiu. Teve várias etapas. Mas a gente teve uma situação que a gente fala referência da referência. Que é quando a pessoa já não precisa mais dessa conexão do membro, porque a relação já está construída e vai sendo muito natural. Gente, eu tô encantada com isso tudo. Bia, vem pro bem. Você também. Eu quero. A gente vai conversar sobre isso. Porque, assim, só te contando, o Vozes é um projeto novo e que eu quero, junto com o Rafael e a Sabrina, fazer isso aqui deslanchar.
E eu gostei, então nós vamos conversar fora daqui, viu, Margarete? Quanto tempo Vozes do Cerrado? Vozes do Cerrado começou em janeiro de 2025. Ele é fresquinho, 9 meses, é bebezinho. E é estratégico para você hoje, mais empresários, pessoas, conexões. É isso que eu quero. Eu comecei o Vozes, eu não vivia do Vozes. Hoje eu quero viver do Vozes. Ainda não é a sua principal atividade. Não é a principal, mas é o que eu quero. Essa informação é importante. Você que tem 3, 5 empresas, precisa ser a sua principal atividade para você conseguir contribuir ali com os empresários, né? E o que a gente está fazendo aqui, Bia, é realmente o que a gente faz no momento de convidar, né? É mostrar para a pessoa o porquê é estratégico para ela ir lá. Então, não é uma pirâmide. Não é marketing multinível, você não vai ter que plotar o seu carro, trazer mais 10 pessoas, ser mãe, avó, tia, prima, não é, ok? O carro de rosa. Não precisa nem de rosa, nem de vermelho, tá bom? Mas você vai ficar tão contagiado porque você vive essa experiência que é muito natural você começar a pensar nas pessoas da sua família, nos seus pares, nos seus fornecedores, que faz sentido conhecer. Então, você tem o compromisso de trazer convidados para sua equipe. É de estreitar relações, né? Porque eu acho que a gente vem de uma cultura onde relações não eram mais importantes. Exato. E que a gente viu que fez falta, a pandemia mostrou isso. E é bom ter um grupo como o BNI que comprova que relações são fundamentais. Sim, construir relacionamentos é um dos nossos 7 valores fundamentais e isso se efetiva, Bia, a todo instante. Então, nós estamos aí em várias regiões do país. Há 15 dias, uma empresária entrou aqui em Uberlândia e perguntou para o diretor da sua equipe: tem BNI em Curitiba? Que eu tô falando com uma amiga que quer conhecer lá. Na mesma hora ele me chamou, eu entrei em contato com o diretor executivo de Curitiba. Nossa, Priscila, por favor, me passa o contato que eu vou chamá-la. Então, isso acontece em várias esferas, em vários níveis, né? Agora, no mês de agosto, nós tivemos aqui a visita do Cláudio Acosta, que é um querido, um super palestrante aí no Brasil, que veio de São Paulo, prestigiou as nossas equipes aí com uma palestra. Quem não se comunica não vende. Uhum. Então, o Givers Gain, ele acontece em todas as esferas e proporções. Se eu posso fazer uma visita técnica na sua empresa, se você está organizando um evento e eu posso contribuir, seja com patrocínio, seja com uma fala de 30 minutos, ou quem hoje no BNI, em algum lugar do mundo, pode contribuir. O ano passado a gente teve uma visita de uma pessoa do exterior que estava aqui em Uberlândia, veio passar uma semana. Ela visitou todas as equipes, ela foi almoçar. O dono de uma escola de inglês que é membro fez um workshop com ela lá, ela falando inglês e todo mundo interagindo. Então, as possibilidades, elas são infinitas. E sim, né, isso existe, tá? Tem aqui na nossa cidade, tem aqui no Brasil e é real, porque às vezes a gente fica assustado, né? Mas parece que é bom demais para ser verdade. É verdade e os nossos números comprovam, assim como os cases aí de sucesso de vários empresários, não só no Brasil, como no mundo. Não, gente, eu tô encantada. Eu estou encantada. Cortezinho com a dúvida. Tem mais alguma coisa que você quer perguntar? Porque a gente já deu 1 hora. Eu acho que tá bom, né? Tinha alguma coisa, Margarete? A gente falou da economia, né? Que era um gancho do setembro. Só vamos falar então para fechar do cliente, que é mês de setembro. Setembro, que foi o mês, né? O dia do cliente, mês do cliente, então. Pra fechar essa... Vamos. Ou nem precisa, porque a gente... Não, bem que a gente... Dia 30 de setembro. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou falar assim, para finalizar, que conselho você daria para o empreendedor, que é o cliente, que é o empresário? O que você deixa de mensagem para ele? Pode ser? Claro, então, pode ser. Priscila, para finalizar esse bate-papo gostoso, que me abriu muitas possibilidades, eu espero que para você que está acompanhando aí também tenha dado esse insightzinhos.
Que conselho você deixa pro empreendedor, que é cliente agora, nesse mês, finalizando o mês de setembro? O que você deixa de recado para eles? A todo instante nós vivenciamos essa experiência do ser cliente, né, Bia? E construir essa relação de confiança, ela faz parte. A gente não deixa o nosso dinheiro onde a gente não confia. Então, nesse mês de setembro também foi uma oportunidade de agradecer cada empresário, de contribuir com essa parceria. E o meu convite é para você, empresário que está aí se sentindo solitário, né? Que às vezes fica realmente imerso nas dificuldades e na crise, para vir conhecer essa maneira como o BNI tem mudado a nossa forma de fazer negócios, porque ela é real. Então, se você acredita em outras possibilidades, se para você faz sentido essa economia colaborativa, né? Não é clube de permuta, não é grupo de compras, é realmente você ter uma vitrine para sua empresa e ter pessoas envolvidas, comprometidas também com a sua marca. Então, o meu conselho é: venha conhecer a maior organização de networking profissional do mundo e ver o quanto ela pode contribuir aí na sua empresa também. Gente, eu vou, tá? Eu estou avisando que eu vou, porque essa coisa que você me mostrou aqui, que você me apresentou, que não é só número, que não é só lucro, que o pessoal, a pessoa que importa, a pessoa que traz esse sentido de gratidão. Peraí, eu vou porque eu recebi, então isso mexe comigo, isso me deixou muito feliz. Não é pirâmide, já gostei quando ela falou não é pirâmide, não tenho que pintar um carro de rosa, nada assim. Fiquei muito feliz de conhecer um pouquinho mais do BNI, e vou organizar tudo para poder participar. Quero, já me avisaram que eu vou receber o convite, sabe? Então, assim, vou sentar com o Rafa, mais a Sabrina, pra gente ver o que a gente precisa para poder entrar. E, Priscila, muito obrigada por ter vindo dividir com nós tantas informações boas aqui no Voz do Cerrado. Eu espero que sua voz ecoe aí no Cerrado e que mais gente entre em contato, porque é uma rede é muito importante. Sim, é ilimitada, né, Bia? Então eu que agradeço a oportunidade, obrigada a vocês que estão aqui ligadinhos no Voz do Cerrado. Só conectar @BNI Triângulo para ter mais informações. O Rafa deixa passando. Vai colocar. E hoje, como diretora executiva, né, o meu propósito é realmente poder não só garantir para os 150 empresários que hoje já estão aqui na nossa regional, mas para os muitos outros 150 infinitos que vão chegar, realmente o quanto o BNI transforma a nossa vida e a vida das nossas empresas. Então, eu que agradeço o espaço e a oportunidade. E esse espaço estará sempre aberto para você, para o BNI, para todos que fazem parte dessa rede. Nos vemos lá. Com certeza. Gente, esse foi mais um episódio do Vozes do Cerrado. Que delícia de episódio foi esse. Fique aí. Comente, mande mensagem, depois eu respondo. A Priscila também entra lá e responde. E terça-feira que vem a gente se vê. Tchau!